Se você tem Bíblia, abre comigo aí em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11, nós vamos ler toda essa parábola, irmãos. Eu sei que você já conhece essa parábola, você já deve ter lido ela algumas vezes, você já deve ter ouvido muitas pregações sobre esse texto, mas eu creio que nessa noite, o Espírito Santo vai trazer algo novo ao seu coração, amém? O Espírito Santo vai trazer algo da parte de Deus, da parte do Pai, para trazer vida à sua vida neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 15, a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhes respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, vamos orar um pouco. Fale com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor já começou a falar com você nessa noite. Eu sei que o Senhor já começou a ministrar no teu coração neste lugar. Eu sei que cada momento que nós tivemos aqui de louvor foram momentos de nos conectarmos à presença, momentos de nos conectarmos ao ambiente que foi gerado por causa da adoração. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Pai, o que nós precisamos nessa noite é sermos encontrados pela Tua Palavra. Senhor Deus, estamos expostos à Tua Palavra nessa noite, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus querido, Pai, de uma forma tão poderosa, ministrados pelo Senhor neste lugar. Que haja, Senhor Jesus, revelação, que haja sabedoria dos céus. Deus, descortinando, Senhor Deus, diante dos nossos olhos a Tua verdade.
Que nós sejamos nessa noite, Deus, impactados por essa palavra, ao ponto, Senhor Deus, dessa palavra começar a criar mudanças e transformações reais, de dentro para fora, no nosso interior, para o nosso entendimento, para que nós saiamos daqui nessa noite, Deus, certos de que a Tua vontade é melhor do que a nossa, os Teus planos são maiores do que os nossos, os Teus caminhos são mais altos do que os nossos, para que nós saiamos daqui nessa noite, Deus, cheios da Tua vida, cheios da Tua graça, prontos para tomar decisões, prontos, ó Deus querido, para tomar, Deus querido, direções, rumo à Tua vontade, rumo ao Teu querer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quantos creem, digam amém. Aleluia, glórias a Deus. Como eu já disse, querido, esse é um texto muito conhecido, você já deve ter ouvido várias ministrações a respeito desse assunto do filho pródigo. Lucas 15 fala de 3 parábolas de perdas, e dentre todas as perdas, todas elas foram encontradas, mas nós vemos na parábola do filho pródigo algo diferente das outras, em que aquele filho ele só foi encontrado porque ele se arrependeu e voltou para casa. Antes não, o pastor foi atrás da ovelha que estava perdida, a mulher foi atrás da dracma que estava perdida, mas essa não, essa o filho volta para casa. Essa o filho entende que na casa do pai ele estava servido de tudo, ele estava abastecido de tudo. Então ele lembrou da casa do pai, se arrependeu e retrocedeu. E o pai de pronto o abraçou, o beijou, trocou suas vestes, colocou um anel no teu dedo, restabeleceu o seu lugar na mesa. E aquele filho pôde novamente desfrutar de tudo aquilo que era dele, mesmo ter saído de casa, mesmo ter gastado tudo, toda parte da sua herança com aquilo que não era agradável ao Senhor. Mas a atitude do coração daquele jovem em voltar fez com que o pai abrisse o seu coração, os seus braços, e o recebesse, sem nem mesmo perguntá-lo aonde ele estava, sem nem mesmo perguntar o que ele estava fazendo. Ele apenas o quis, ele quis desfrutar daquele momento que ele estava retornando, daquele momento que o filho estava voltando para casa. Querido, quando nós olhamos a respeito desse filho que saiu de casa, esse filho mais novo, nós vamos vendo, querido, que esse filho, ele escolheu sair de casa. Foi uma decisão do coração desse filho. Por mais que nós já conhecemos o final dessa parábola, e ele sabia tudo aquilo que estava na casa do pai, daquilo que tinha na casa do pai. Ele sabia que na casa do pai ele tinha todos os mantimentos, ele era cuidado em tudo, ele era abastecido em tudo. Por mais que ele sabia de todas essas verdades, ele decidiu sair de casa, ele escolheu sair de casa. Sabe, às vezes eu fico me perguntando por que esse pai não interviu nessa saída dele, e entrou no meio e falou: não, você não vai sair, não, vamos sentar aqui, me conta o que está acontecendo, deixa eu ouvir o seu coração. Me explica o que está acontecendo. Talvez alguma coisa que não está legal para você, você tem algum problema, o que está acontecendo? Às vezes, sabe, eu fico pensando isso comigo, a respeito dessa parábola, porque aquele pai, a Bíblia não diz que ele se moveu em alguma palavra dizer àquele jovem: fique em casa. Não, ele simplesmente consentiu, ou seja, ele respeitou a escolha daquele filho. Ele respeitou a escolha que aquele filho tinha, mesmo ele sendo menor, e sair, sendo o filho mais novo. A Bíblia não fala se ele era um filho menor, a Bíblia fala que ele era o filho mais novo. E ele saiu de casa. E nós sabemos os intentos do coração daquele filho. Sabemos que ele queria experimentar o mundo. Nós sabemos que ele queria, sabe, viver algo que ele não tinha vivido. Ele queria viver uma experiência, e dentro da perspectiva dele, eu acredito que ele não mais voltaria para casa. Mas as decepções foram tão grandes que ele caiu em si e viu que ele estava fazendo um mau negócio ficar fora da casa do pai. Mas, queridos, o que eu quero, sabe, trazer com você nessa noite, diante daquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração, é quando eu olho para esse pai e me pergunto por que esse pai não impediu ele de sair de casa. Queridos, nós temos escolhas da parte de Deus. Deus não te fez um robô.
Deus não quer controlar a sua vida. Deus te deu uma vida para que você escolha fazer dela aquilo que é o melhor para você. Mas Ele sempre vai te dar sugestões daquilo que é melhor para a sua vida. Ele sempre vai te dar direções, indicações, e vai te mostrar que há um estilo de vida do qual Ele preparou, que é melhor do que as nossas escolhas pessoais, ou melhor do que aquilo que a gente possa construir por nós mesmos. Mas, querido, Deus te deu uma escolha, e Ele não vai impedir você tomar decisões. Ele não vai parar você para que você tome as decisões, mas Ele sempre vai te alertar, Ele sempre vai colocar alguém na sua vida, Ele sempre vai, deixar com que o Espírito de Deus comunique ao teu coração, antes de você tomar as decisões. Não sei se você já viveu umas experiências assim, quando você ia decidir algo, e de repente lá no seu interior, você teve uma voz lá de dentro falando: não faça isso, não vá para esse lugar, não diga isso, não tome essa decisão. Eu por muitas vezes já ouvi essa voz no meu interior, e essa é a voz do Espírito Santo falando conosco, no nosso interior. Mas às vezes, queridos, talvez você não ouviu a voz de Deus e tomou as suas decisões, e tomou as suas escolhas. Talvez você se agiu diante de uma necessidade, diante de um problema, diante de uma ocasião, diante de uma situação, você tomou uma decisão, você escolheu. E eu quero dizer para você: Deus não vai interferir na sua escolha. Deus não vai interferir se você não quer servi-lo, se você não quer responder ao seu chamado, se você não quer responder ao seu ministério. Deus não vai intervir. Ele sempre vai falar para você aquilo que é melhor. Você sabe por quê? Porque Deus não está na condição de prender as pessoas, Deus está na condição de libertar as pessoas. Deus não está na condição de trazer você à força. Deus está na condição de deixar você escolher aquilo que é o melhor para você, aquilo que verdadeiramente tem a ver com a sua vida. E como eu já disse, mas Ele sempre vai te mostrar, porque Ele tem um propósito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, no verso 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade, queridos, de Deus, é um lugar onde Deus preparou para que eu e você possamos viver. Mas Ele não vai te obrigar a entrar nesse lugar, porque o teu Pai, Ele não tem na sua essência o intuito de te prender, mas Ele sim tem na sua essência o intuito de te libertar, de abrir os seus olhos, de te trazer luz, de trazer revelação ao seu entendimento. Existe uma frase do apóstolo Hermínio que fala muito comigo, que ele diz que aonde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Aonde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. E Deus é um Deus de relacionamento, queridos. O Pai nos criou para o relacionamento. O Pai nos formou para o relacionamento. Sabe, amados, aquele jovem tomou aquela decisão de sair de casa e fazer tudo o que ele queria fazer. Talvez na cabeça daquele jovem, ele tomou essa decisão porque ele sabia da escolha, e ele sabia da liberdade que ele tinha de escolher. Eu quero que você entenda nessa noite, através dessa ministração e daquilo que o Espírito de Deus vai falar ao teu espírito, que ter liberdade não te dá o direito de fazer o que você quer fazer. Ter liberdade não te dá o direito de você escolher aquilo que vai trazer prejuízos e problemas para a sua vida. Mas aquele jovem decidiu, e o pai aquietou-se e permitiu que ele saísse, deixou que ele saísse, que ele vivesse aquela situação. Queridos, nós estamos à beira do final dos tempos. A qualquer momento nós vamos ouvir o chamado do Senhor nas nuvens, para chamar a tua igreja, para chamar os salvos, para chamar aqueles que
foram lavados e remidos no teu sangue. Nós estamos à beira desse acontecimento. Não sei como que está seu coração a respeito disso, seus planos a respeito disso. Talvez você ainda não casou e fica falando assim: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu casar. O Senhor sabe como que é. Talvez você tenha alguns planos aí que ainda não foram concretizados e você está... Mas eu quero dizer para você, queridos, a Bíblia diz que esse momento será como um ladrão. A gente não sabe o momento que vai pegar a gente de surpresa, ou seja, a gente não sabe que hora que ele vem, mas ele virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. E nesse tempo, queridos, nós experimentamos alguns sinais. Quando nós lemos Mateus 24, nós vamos vendo os sinais do final dos tempos. E nós vemos também, queridos, em Timóteo, capítulo 2, no verso de número 4, 2 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 1 a 5. Abre comigo lá a sua Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, dos versos de 1 a 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, Timóteo traz um alerta a respeito dos falsos profetas, daqueles que falariam por eles mesmos, daqueles que pegariam a palavra sem contexto algum e faria dela um instrumento para o seu bel prazer, simplesmente para que aquilo que ele está dizendo possa cumprir um desejo do seu coração, e não o que a palavra de fato está querendo dizer, e não o que a palavra de fato está trazendo aos nossos corações. Queridos, esse é um tempo onde nós precisamos, estarmos atentos, porque esse é um tempo onde muitos falsos profetas se levantam, trazendo conhecimentos e falsas revelações e entendimentos completamente distorcidos e hereges daquilo que é a verdade de Deus, daquilo que é a palavra de Deus. Nós estamos sendo, queridos, bombardeados nesse tempo por uma tal de hipergraça. Pastor, o que é a hipergraça? É uma graça barata, que diz que você é livre e que você pode fazer tudo o que você quiser. Sabe, queridos, é uma graça barata que é baseada simplesmente no desejo de você tomar as decisões pensando simplesmente em você mesmo. Entenda, a graça de Deus, ela foi manifesta a nós através de Cristo Jesus, para que pudesse nos trazer de volta ao plano original de Deus. Então a graça de Deus nunca foi dada a nós para que nós pudéssemos usar dessa graça para fazer algo simplesmente pensando em nós de uma maneira única e pessoal. A graça de Deus, queridos, ela foi nos dada para que nós pudéssemos nos aproximar ainda mais de Deus, para que nós pudéssemos a cada dia estarmos mais unidos a Ele, conhecermos Ele com mais profundidade, conhecermos a Ele com mais paixão, com mais verdade. A graça de Deus, queridos, é um constranger de um amor derramado na cruz por alguém que não era capaz, como eu e você, de fazer nada a respeito do pecado de Adão.
Mas por causa dessa graça, Jesus veio e Ele tomou sobre Ele aquilo que eu e você não poderíamos tomar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, e pudéssemos estar a cada dia mais próximos, mais íntimos, vivemos uma vida mais profunda e mais genuína diante da presença de Deus. E quando eu olho, queridos, a vida desse jovem, esse jovem estava na casa do Pai, esse jovem desfrutava de tudo que tinha na casa do Pai, e de repente ele, tomando mão de sua liberdade, ele sai de casa, com uma parte da sua herança, e vai para os lugares aonde ele gasta toda a sua herança de forma dissoluta, com bebedices, com prostituições e com tudo mais. Em Gálatas capítulo 5, no verso de número 13 diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Sabe, queridos, nós precisamos discernir o que é de fato sermos livres, o que é de fato sermos livres. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, abra sua Bíblia comigo lá, Gálatas 5, 1. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Olha o que Paulo diz: para a liberdade que Cristo nos libertou. Só há liberdade, queridos, em Cristo. Só há liberdade na obra de Cristo, por mim e por você. E aí ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis, e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, não voltais novamente às mesmas práticas pelas quais vocês viviam antes. Ou seja, não voltais a praticar, viver, fazer, cometer as mesmas coisas que vocês viviam antes, porque agora em Cristo vocês estão livres. Porque agora em Cristo vocês estão livres de todo o jugo, de toda a escravidão, de tudo aquilo que os prendia, de tudo aquilo que os aprisionava, de tudo aquilo que colocava jugo sobre vocês, de tudo aquilo que tornava vocês escravos. Vocês foram livres por causa daquilo que Cristo fez. Então não ponhais novamente debaixo desse jugo, não voltais para as mesmas obras, não voltais para os lugares da onde vocês foram tirados, não voltais mais para aquele lugar. Por quê? Porque para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade. Que liberdade é essa, pastor? De você viver uma vida livre, livre dos jugos da escravidão. E o que aquele jovem fez? Ele saiu de casa e foi para os jugos da escravidão. Ele saiu de casa e voltou para os lugares de prisões. Ele voltou para as bebedices. Ele se envolveu com as prostituições. Ele novamente entrou em um lugar de escravidão e de jugo. E não foi para isso que Cristo te libertou. Cristo te libertou para que você estivesse livre. Pastor, então quer dizer que depois que eu nasci de novo, depois que Cristo me libertou, não posso mais beber nenhuma bebida alcoólica? Pastor, é pecado beber bebida alcoólica? Eu quero pegar essa pergunta e fazer um teste com você, e você mesmo vai ter a resposta se é pecado ou é se não. Você se embriagar novamente, você voltar às práticas da bebida alcoólica.
quando você sair para beber, chame Jesus para sentar na sua mesa. Chama Ele para sentar na sua mesa. Diga para Ele: Jesus, eu vou beber uma aqui, senta aqui comigo. Talvez você fique constrangido porque Jesus foi quem te deu a vida na cruz. Então chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo para sentar na sua mesa, para você beber com Ele. Se você não tem coragem de fazer isso, você já tem a resposta. Se isso te constrange, você já tem a resposta. Se isso te traz paz, você também já tem a resposta. Pastor, mas beber vai me levar para o inferno? Eu acredito que não. Eu não acredito que leve. Você beber socialmente. Mas uma coisa eu sei e acredito: que você perde e distancia a sua comunhão com o Espírito Santo. E agora você precisa colocar na balança o que é mais valioso para você: a comunhão do Espírito Santo, ou você sair para beber? Você pode tomar essa decisão, você é livre. Mas lembre-se, você foi livre por Cristo, não para que esteja novamente debaixo do jugo da escravidão. A graça de Deus não nos dá o direito de pecar. A graça de Deus, ela veio para te aproximar do teu Pai. Em 1 João capítulo 3, versículo de número 6, abre sua Bíblia lá. 1 João capítulo 3, verso 6. Todo que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Talvez as suas práticas ainda só estão revelando que você não o viu e não o conhece. Talvez as suas práticas ainda só está revelando o quanto superficial você vive com Ele. Talvez as suas práticas ainda só está mostrando para você mesmo o quanto você ainda não teve uma revelação de quem Ele é, o quanto ainda a verdade de quem Ele é não tornou clara ao teu coração. E então pecar para você não faz mal nenhum. Então você vai continuar pecando. Por quê? Porque você não o viu e você não o conheceu. Mas uma coisa eu sei: o dia que você o vê e o dia que você o conhecer, o pecado te aborrece. Porque o pecado não faz parte da sua natureza. Porque você é nascido em Cristo Jesus e lavado e remido pelo sangue dele. E uma vida de prática de pecado não é o estilo de vida que Ele escolheu para você viver. A graça é a expressão do amor de Deus manifestado em Cristo, irmãos, que morreu em meu lugar, pecador, me tornando justo, santo, santificado, justificado, filho. Meu Deus, não torne isso barato, irmãos, porque isso não é barato. Isso custou a vida dele, isso custou a humilhação dele, isso custou tudo que ele fez, para que ele pudesse dar aquele grito no alto da cruz: tetelestai, está consumado, está pago.
A dívida que estava sobre vocês agora foi paga por causa do meu sacrifício. A dívida que foi adquirida em Adão, em Cristo, na cruz, ela foi paga. Então não torne a graça barata. Não torne a graça um motivo para você fazer aquilo que simplesmente a sua alma deseja fazer. Permanecer, queridos, nessa liberdade é permanecer livre do que um dia Ele nos escravizou. Se você ainda volta às mesmas práticas, é um sinal, queridos, de que você não está entendendo o que é ser livre. Você está usando da sua liberdade para dar ocasião para a sua carne. E quando você usa da liberdade para dar ocasião à sua carne, você se afasta do Senhor. Você se afasta daquilo que Ele fez por você na cruz. Pastor, quer dizer que Deus não mais vai me querer depois disso? Não, queridos, entenda uma coisa. Se Jesus te amou quando você era um pecador, então não tem nada que você possa fazer que vai separar você do amor dEle. Mas você pode fazer muitas coisas que você se separa dEle. Quando você não entende a liberdade que você tem em Cristo e usa dela para dar ocasião à sua carne, você decide se separar dEle. Você decide sair da comunhão dEle. Você decide, por suas escolhas, a voltar ao jugo de escravidão. Porque a verdadeira graça de Deus, ela te aproxima da presença de Deus. Quando aquele jovem saiu de casa, ele não perdeu somente o dinheiro que ele pegou do pai, da sua herança. Ele não perdeu somente o seu caráter que ficou na lama. Ele não só perdeu a sua saúde. Ele não só perdeu a moral dele. Ele perdeu a presença do Pai. Ele perdeu a presença do Pai. Não há liberdade sem a presença do Pai. Não existe liberdade fora da presença do Pai. Ele decidiu abrir mão da presença do Pai para viver o que ele decidiu viver. Entenda o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Você foi livre e Ele te tornou livre de todos os julgos escravidões que estavam sobre você. Tudo que estava sobre você que te tornou um homem sem Deus, em Cristo, Ele te reconcilia. Ele te traz para perto, te lava, te limpa, te cura, te restaura, para que agora você possa viver com Ele, na presença dEle, todos os dias da tua vida. Aquele filho, quando decidiu sair de casa, ele não decidiu somente perder tudo, mas ele decidiu perder aquilo que era vital para a sua vida, que foi a presença de Deus, a presença do Pai. E quando nós olhamos para o filho mais velho, aquele que ficou em casa, aquele que por sua vez continuou servindo o pai, aquele que não trocou a casa do pai pelos prazeres do mundo, aquele que decidiu ficar em casa, aquele que decidiu não negociar a sua herança e nem a presença, ele decidiu ficar em casa, ele decidiu ficar lá junto com o pai, servindo o pai. Ele decidiu ficar em casa. O filho mais velho, mesmo estando em casa, quando ele ouve
que o filho mais novo está retornando. E ele ouve que havia uma movimentação dentro da sua casa a respeito de uma festa. Aquilo incomoda aquele filho mais velho. Abre comigo, vamos voltar ao texto de Lucas 11, Lucas 15. De Lucas 15. Lucas 15, verso 29, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Voltando para a história desse jovem mais velho que ficou em casa. Quando ele ouviu que uma festa estava sendo preparada para receber, para celebrar a volta daquele filho que havia se perdido, e aqui nós vemos a verdadeira graça se manifestando. Alguém que se sujou e que agora quer retornar, e o pai o abraça, e o pai não impõe regras e normas para que ele volte para casa. Não, o pai o abraça, o beija, troca a sua roupa, troca a sua sandália, coloca o anel no dedo. Ou seja, o pai o traz de volta para o mesmo ambiente da onde ele saiu. Isso sim é uma graça. Isso sim fala a respeito da graça, sabe, de alguém que decide voltar. Todos que decidem voltar sempre achará as portas abertas. Todos que decidem caminhar novamente, se arrepender, reconhecer os seus erros, as suas faltas, as suas falhas, sempre haverá a porta aberta para ele, porque essa é a porta da graça, aonde Deus nos recebe novamente, nos purifica, nos lava, para nós voltarmos a viver a liberdade com que Cristo nos libertou. E quando há esse acontecimento, aquele filho mais velho ouve tudo que estava acontecendo, e aquilo de certa forma o incomoda, aquilo de certa forma tira sua paz. Ele começou então a questionar ao pai a respeito daquilo que ele fazia para o pai. Diante de tudo aquilo que ele fazia, o pai então nunca tinha dado a ele nem um cabrito para ele comer com os amigos dele. Ele continuou servindo o pai, não trocou a casa pelo mundo, pelos prazeres do mundo, mas ele achou no direito de cobrar o pai pelos serviços prestados ao pai. Quando eu era um pouco mais jovem, o meu pai teve um supermercado. Meu pai comprou um supermercado, e meu pai não morava na minha cidade. Aliás, ele morava na minha cidade, mas ele trabalhava em outro estado. Ele vinha de tempos em tempos, e toda vez que ele chegava, ele tinha que socorrer o supermercado, senão o supermercado quebrava, porque quando ele chegava, ele encontrava ele cheio de dívidas. E quando ele comprou aquele supermercado, ele disse para mim: olha, eu estou comprando esse supermercado para você tomar conta, para você cuidar desse supermercado. Você não está trabalhando, então você vai trabalhar aqui.
você vai trabalhar aqui nesse supermercado. Sua mãe está trabalhando, na época minha mãe trabalhava na Imater, era funcionária da Imater. E eu fiquei nesse supermercado, irmãos. E foi numa fase caótica, assim que eu comecei a usar as drogas. Então eu tornei aquele supermercado um ambiente de maconheiro, literalmente. E não tinha nada que colocava dentro daquele supermercado que fazia manter aquele supermercado no azul. Por quê? Porque eu usava de tudo aquilo do supermercado para fazer a minha vontade. E o pior de tudo é que depois, quando meu pai chegava, eu sentava com ele e queria que ele fizesse o acerto pelos meses trabalhados, para que eu pudesse receber a minha parte. Ou seja, eu não entendi que aquele supermercado era meu. Eu não entendi que aquele supermercado foi algo que ele estava fazendo para o meu bem. Porque eu me via naquele supermercado como um empregado. Eu me via naquele supermercado como apenas um empregado que estava trabalhando para o meu patrão, que era o meu pai, e que meu pai teria que me pagar. Embora a minha administração era horrível, embora eu havia dado muitos prejuízos para o meu pai teve que vender aquele supermercado, um mercado todo montadinho, todo organizadinho, no final virou uma A10. Quantos lembram da A10 aqui? Uma caminhonete que tem um câmbio assim perto do volante. Tem uns dias atrás. Então, queridos, eu estava nessa condição. Por quê? Porque eu não entendi que aquele mercado era meu. Eu não entendi que aquele mercado, e sabe, eu faria minha vida ali dentro. Eu não entendi que o meu pai havia comprado o supermercado, mobiliado o supermercado, enchido o supermercado de mercadoria, colocado dinheiro no caixa, para que eu pudesse administrar aquele mercado, e dali eu poder fazer a minha vida, poder comprar amanhã a minha moto, amanhã o meu carro, depois me casar. Sabe, meu pai preparou tudo, entregou nas minhas mãos. E quando ele chegava, ele via que estava tudo do vermelho, e eu ainda exigia a minha parte. Talvez, queridos, a realidade desse filho mais velho não tinha dívidas. Talvez ele servia o pai com excelência. Talvez ele fazia as coisas da maneira certa. Ele era um exímio administrador. Talvez ele fazia as coisas, sabe, de maneira coerente, não como eu fazia. Mas só que ele também não entendeu o que eu também não havia entendido. Assim como eu não entendi que o mercado era meu, assim esse jovem também entendeu que aquilo que o pai tinha não era dele. Por quê? Porque quando o pai pega um novilho para matar e fazer uma festa para o irmão, ele reivindica um cabrito do pai, porque ele estava servindo e trabalhando para o pai durante todo o tempo, e o pai não lhe dava nem sequer um cabrito. Isso quer dizer, queridos, que ele não tinha revelação. Por que que ele estava na casa do pai? Ele não entendia, sabe, os propósitos. Ele não conhecia os propósitos do coração do seu pai. Ele só conseguiu enxergar a parte do trabalho. Ele não conseguiu enxergar que tudo aquilo que o pai estava cultivando juntamente com ele, amanhã seria a sua herança. Amanhã seria o que ele utilizaria para conduzir e continuar tocando a tua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos nessa mesma condição, como esse filho mais velho. Nós não vamos para o mundo, nós usamos da liberdade para cada dia estar mais perto de Deus. Usamos da liberdade para cada dia viver mais perto de Deus.
Usamos da liberdade para cada dia, sabe, estar mais envolvido nas obras, nas coisas de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus está realizando cada dia, porque nós valorizamos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas muitas vezes nós estamos com essa mesma condição desse filho mais velho, sabe, em questionar a Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo para Ele, e por que as coisas não têm acontecido na nossa vida. Às vezes nós estamos colocando Deus na parede e dizendo para Ele: Senhor, eu tenho feito isso na sua obra, eu tenho feito isso, eu tenho ofertado, eu tenho devolvido os meus dízimos, eu tenho ajudado as pessoas, eu tenho sido bom. Se você nasceu de novo, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Eu pago as minhas contas certinho, meu nome está limpo. Se você nasceu de novo, você não faz nada mais do que a sua obrigação, porque até o ímpio faz isso. Quanto mais nós. Então entenda, muitas vezes nós estamos nesse lugar, na casa do Pai, mas nós estamos chegando Ele na parede. Por que nós estamos fazendo as coisas para Ele e as coisas não estão acontecendo na nossa vida? É porque ainda nós não estamos entendendo que o que nós estamos fazendo para Ele não está agregando nada nele, mas está agregando em mim e em você. Porque tudo que eu e você fazemos na obra de Deus é uma forma de Deus trabalhar em mim e trabalhar em você. Tudo aquilo que você dá, tudo aquilo que você oferta, é uma forma de Deus te ensinar a não ser alguém egoísta. Tudo aquilo que você faz para o próximo é uma forma de Deus te mostrar que você não é uma represa, mas você é um rio por onde as bênçãos fluem. Tudo aquilo que você está fazendo na obra de Deus, Deus está fazendo em você. Talvez não é aquilo que você queria, talvez não é do jeito que você queria, talvez não é o cabrito que você queria, mas Deus está trabalhando em você, Deus está forjando você, Deus está te ensinando a cada dia. Por quê? Porque fazer a obra de Deus não é uma busca de recompensa. Fazer a obra de Deus é o viver de um privilégio de poder servi-lo. É de viver o privilégio de poder servi-lo, de poder aparecer, se posicionar diante dele com um coração grato e reconhecer aquilo que ele fez por você naquela cruz. E reconhecer o quanto Ele é bom, e reconhecer que Ele te ama, que Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amado, que Ele te tirou de um lugar de morte e te trouxe para um lugar de vida, e vida em abundância. Aquele filho não entendeu. Por quê? Porque a religiosidade, ela trabalha para fazer barganhas com Deus. A religiosidade põe Deus como patrão e você como funcionário. No final do mês você espera que Deus faça a parte dele, ou Ele fez antes de você nascer. Você pode glorificar a Ele? Ele não tinha revelação do que era estar na casa do Pai. Ele entendia os deveres, mas não conhecia o propósito. Ele não conhecia as intenções do coração do pai dele. Porque o filho mais velho queria receber pelos seus serviços prestados, porque a sua mentalidade era uma mentalidade de empregado. Abre sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 4, verso de número 7. Gálatas 4, 7, olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, já não és mais servo. Em uma outra tradução, esse servo fala escravo,
Portanto não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Então tudo aquilo que você está fazendo por Deus, você está fazendo por você. Você está fazendo pela sua herança. Você está fazendo por aquilo que Ele te deu. Você está fazendo por aquilo que te pertence. Se eu tivesse entendido que aquele supermercado era meu, eu não tinha entregado ele às mãos dos maconheiros, eu não tinha entregado ele às mãos dos traficantes. Se eu tivesse entendido que aquele supermercado era meu, talvez a minha realidade tinha sido outra. Talvez eu tinha dado menos prejuízo para o meu pai. Talvez eu poderia ter me tornado um grande empresário. E isso não quer dizer que eu não me tornaria um pastor amanhã, porque os meus erros do passado dizem respeito às minhas escolhas e não à vontade de Deus para mim. Porque a vontade de Deus para mim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não diz respeito às minhas escolhas, mas ao que Ele escolheu para mim. E agora eu posso escolher aquilo que é a vontade dEle, ou eu posso escolher fazer como aquele filho que saiu para viver uma aventura e se lascou todo. Servir a Deus não nos dá o direito às coisas. Servir a Deus é um lugar de privilégio e gratidão para mim e para você. É podermos cultivar aquilo que recebemos da parte dEle. Quando servimos a Deus, nós manifestamos o amor que nós temos por Ele. Entenda isso. Quando nós recebemos a Cristo, nós reconhecemos o amor que Ele tem por nós. Mas quando nós o servimos, nós manifestamos o amor que nós temos por Ele. O seu servir é uma prova do seu amor. Não é uma prova de que você está empilhando direitos para amanhã você questionar a Deus por que as coisas não acontecem na sua vida. A Bíblia diz: do que queixará o homem senão dos seus próprios erros? Talvez o seu problema hoje pode ter sido as suas escolhas de ontem, ou melhor dizendo, certamente é, porque nessas escolhas, em algum momento você não decidiu ouvir a Deus. Você ouviu as suas necessidades, as suas vontades e os seus problemas. E então você foi e decidiu. Agora você vem para a casa de Deus, dá uma oferta e fala: Deus, agora o Senhor tem que me dar. Para com isso, irmãos. Ele é seu pai. Ele não é seu patrão. Ele é o seu pai. E porque Ele é o seu pai, Ele tem muito mais para você do que o que você consegue enxergar agora. O filho mais velho estava na casa, mas vivia como empregado. Ele não conseguia ver tudo quanto ele estava fazendo, que o que ele estava fazendo era apenas para ele mesmo. Tudo que ele estava fazendo para o pai tinha um foco: ele mesmo. Ele queria que aquilo que ele estava fazendo amanhã pudesse agregar em algo para ele. Quando nós enxergamos as coisas de Deus dessa maneira, nós vivemos às margens daquilo que Ele tem para nós. Porque quando nós enxergamos aquilo que é de Deus a partir de quem Ele é, nós vivemos a totalidade daquilo que Ele tem para nós. Porque aquilo que Ele é representa aquilo que Ele te deu. Se Ele é seu pai, então você é filho. Se você é filho, você é herdeiro de tudo aquilo que Ele tem. Ele não conseguia ver tudo quanto ele estava fazendo. Por quê? Porque tudo que ele estava fazendo era para ele mesmo. O filho mais velho não conseguia entender a ação do pai.
em acolher o filho que estava perdido, o irmão que estava perdido. Por quê? Porque aquele filho mais velho só conseguiu enxergar que aquele que estava voltando era aquele que havia errado, havia falhado. A religiosidade, ela te leva para um lugar de legalismo. E crente legalista, irmãos, é um dos piores que existe. Porque os crentes legalistas, eles não entram e não deixam os outros entrarem. Eles são os juízes de Deus na terra. Eles ficam buscando os irmãos que estão fazendo as coisas erradas, para que quando alguma coisa na vida dele for descoberta, ele vai mostrar 10 também que estão fazendo as coisas erradas. Então ele vive de mostrar o erro dos outros e não consegue enxergar o seu próprio. Isso é uma característica do legalista. E a religião, ela vai te levar para esse lugar de legalismo, de bater no peito que você é bom, mas aquele lá, porque quando ele se dirige ao pai a respeito do seu irmão, ele diz: o teu filho voltou. Ele não diz: o meu irmão voltou. Quando ele diz: o teu filho voltou, ele estava rejeitando o seu irmão. Ou seja, não havia graça no coração daquele jovem, daquele irmão mais velho. Havia apenas legalismo, regras. Quantos de nós estamos vivendo debaixo de regras, religiosos? Conseguimos enxergar o erro em todo o nosso redor, mas não conseguimos enxergar aquilo que nós temos feito. A religiosidade te ensina a trabalhar para Deus pensando em você mesmo, mas o desejo do Pai é que o filho reconheça que tudo que o pai faz é pensando no filho. Entende? O filho religioso, tudo que ele faz pensando em si mesmo. E ele não entende que tudo que o pai faz, ele faz pensando no filho. Ele faz pensando no filho. Quantos são pais aqui? Quantos de nós já paramos de trabalhar para nós e já começamos a trabalhar para os nossos filhos? Se nós fazemos isso, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se nós entendemos esse princípio, quanto mais o nosso Pai Celestial. Aquele filho mais velho estava pensando sobre qual seria a parte dele daquela festa, mas ele não entendia que aquilo que o pai estava fazendo é para que a família pudesse ser novamente completa, é para que aquilo que ele estava construindo voltasse a ser o que ele havia planejado. Entenda, a religiosidade, ela não te deixa desfrutar daquilo que é do Pai, porque a religiosidade te tira de um lugar de intimidade. A religiosidade te leva para um lugar de legalismo e não deixa você conhecer os anseios reais do coração do Pai. E sem intimidade não há desfrute. Se aquele jovem conhecesse os intentos do coração do pai, os intentos do coração do pai, ele já tinha comido uns 30 cabritos. Se aquele jovem entendesse os intentos do coração do pai, se ele estivesse íntimo do pai, ele já tinha feito vários churrascos para os seus amigos. Mas porque ele não conhecia os intentos do coração do pai, ele esperava que o pai o recompensasse por aquilo que ele estava fazendo. Ele estava em casa, sentado na mesa, vivendo na presença, mas ele não desfrutava,
Porque ele não tinha intimidade com o pai. O primeiro filho, ele não entendeu a liberdade e a graça. Que a liberdade e a graça, elas te aproximam da presença de Deus. O segundo filho não entendeu que tudo que ele tinha, em tudo que ele estava envolvido, já era dele, porque ele era legalista e religioso, e pela falta da intimidade, ele não desfrutava daquilo que lhe pertencia. É na intimidade que se manifesta a identidade dos filhos. Sem intimidade, você simplesmente vai caminhar com Deus como um servo, como um empregado. Mas quando você se chegar mais próximo, você vai entender que o anseio dele é que você reconheça que ele é o teu pai e que você é o filho. E por causa disso, tudo que é dele é teu. Tudo que pertence a ele é teu. Porque o relacionamento com Deus não é medido pelo nosso serviço. O nosso serviço a Deus é um lugar de privilégios e não de direitos que nós temos diante dele. Sem intimidade, o teu pai pode virar o seu patrão. Sem intimidade, o seu pai, o teu pai, pode virar o teu patrão. Amém? Igreja Vida na Palavra, vivendo a expansão do reino. Avenida Serra Negra, quadra 40, lote 8, Caldas do Oeste, Caldas Novas, Goiás. WhatsApp 64992137522. Acesse o nosso canal no YouTube, Igreja Vida na Palavra IVP.